Olá, uma boa tarde para você. Agora tentamos, já é o terceiro momento. Probleminha no áudio, nosso aqui, mas a nossa técnica de áudio, Helena, está aqui a todo vapor, não é? Acontecendo, agora parece que foi, graças a Deus, estamos firmes com você. Então, uma boa tarde, que a luz do Espírito Santo seja potencializada no seu coração nesse momento, agora e sempre. Uma boa tarde para todos nós, que a luz do Espírito Santo venha sobre todos nós, que abra os nossos corações, a nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvirmos a palavra do Senhor, que Ele direciona a todos nós na tarde de hoje, palavra santa, palavra fortalecida pelo seu Espírito. E assim o inverno mostrando a sua cara, né? Vamos dizer assim, a sua face, o inverno chegando, e nosso estado aqui não é fácil, ele vem mesmo para chacoalhar, como diz um amigo meu, Ricardo, lá do Paraná, lá de Jacarezinho, ele diz chacoalha o bambuzal. Não é? Então, verdadeiramente, o Senhor vem assim, nessa tarde, encher o nosso coração, aquecer com a sua palavra. E eu quero entregar todo o pessoal que pediu oração do estado de São Paulo, né? O pessoal da região de Marília, Bauru, não é? Sertãozinho, não é? O pessoal de Ourinhos pedindo oração, o pessoal também de Londrina, tem me ligado, não é? Curitiba, capital, pessoal de Jaraguá, pessoal do estado de Santa Catarina, enfim, Minas Gerais, pessoal lá da Lapa de Bom Jesus, Brejinhos, lá de Vitória da Conquista também a Lorena, o Kila, toda a família Brito espalhada, a família Vasconcelos espalhada também, a minha família. E neste momento dessa live eu coloco meu irmão que está tendo um encontro com o Senhor, um diálogo com o Senhor, ele está tendo um tete a tete com o Senhor tirou ele nesses dias, levou para um centro cirúrgico, nesse momento está no aguardo de faz uma cirurgia ou não, ponte safena ou não, mas ali na verdade Deus está providenciando a sua mão. Enfim, Deus é mais na nossa vida e nessa tarde, nessa live, quero entregar a você essa palavra que seja potencializada na sua vida. O tema da live de hoje é: venha a nós com o teu reino, Jesus. Não é? Venha a nós com o teu reino, Jesus. Por isso, o texto, o versículo, versos que o Senhor nos dá nessa tarde, está exatamente na palavra, no momento em que os discípulos chegam para ele e dizem: Senhor, nos ensina a orar. E ele ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 6, não é? Ele começa a falar e explicar como orar, deixando para os discípulos e para nós hoje a oração do Pai Nosso, aonde vem o Senhor dizer, não é? Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Esse é o tema da live de hoje. Venha com o teu reino então, Jesus. Se tu nos ensinou a pedir, não é? Venha a nós com o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, então que o Senhor venha. Então eu quero rezar com você, eu quero orar com você, dizendo assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. A graça e o amor de Deus nos reúne mais uma vez para estarmos juntos e potencializarmos, mergulhando no coração de Deus. Essa live dessa tarde de hoje, ela é muito propícia, pois o Senhor nos chama a um momento de reflexão, um momento onde vamos trabalhar o nosso coração. Por isso, quero muito que você mergulhe comigo dentro desses versos. E de repente você vai, nossa, é interessante esta oração, esse versículo, venha a nós o vosso reino, mas o que esta oração do Pai Nosso vem trazer para nós? Vamos entender então, não é? Dar uma nova visão dentro desse texto que o Senhor traz para nós. É uma forma direta, não é? Nesse versículo desta oração. Veja, se existe uma oração mais rezada, mais orada no mundo hoje, é a oração do Pai Nosso. Você diz, claro, Edinho, sim, é a mais orada.
Mas muitos rezam ela, mas não têm o entendimento do pano de fundo, da profundidade, do que ela verdadeiramente traz. A oração do Pai Nosso, ela é poderosa, ela é o combo completo, é o condimento completo de todas as orações. A oração do Pai Nosso, quando ela é feita na fé, com coragem, realmente potencializando seu coração de fidelidade na fé, nela encontramos tudo. Muitos não entendem o pano de fundo desta oração e diz a palavra que por falta de entendimento o povo perece. Justamente por não entender, justamente por ficar na recitação de palavras, na recitação aquilo que Jesus diz no mesmo evangelho. Não é? Não ficar em lugar recitando palavras como se isso fosse trazer crédito, trazer verdade. Nós precisamos saber o que é que professamos com os nossos lábios. O que é que estamos clamando com os nossos lábios. O que é que estamos desejando verdadeiramente do Senhor. Veja, se você observa hoje, nós mergulhando dentro dessa palavra, e eu vou dizer para você algo interessante. A forma como o Senhor me traz nessa tarde, dentro dessa reflexão, é todo um processo de analogia. Eu quero que você entre comigo, que você procure entrar dentro da analogia que o Senhor deu. Inclusive a Isadora falava, nossa, que é algo interessante, quando meditava com ela ontem. Então todo o processo da analogia deste versículo 10 de Mateus capítulo 6, todo o processo de analogia, porque o Jesus pregava por parábolas. E dentro desse evangelho do capítulo 6, Jesus mostra as aves do campo, as flores, ele fala das vestes de Salomão. Jesus trabalha assim fazendo parábola. E mais uma vez, nesse momento, o Senhor ontem, e durante a semana e ontem, ele confirma no meu coração toda a analogia que ele me traz. Veja, se você observa hoje cada país, né, tem dentro de cada país, tem as suas universidades. Universidades, não é, de formação. E dentro da universidade, não é, tá ali, sai o médico, sai o engenheiro, enfim, na área de medicinas todos. Em outras áreas, a universidade, por isso o nome é universidade, porque tem várias vertentes de áreas profissional. De pessoas que saem potencializadas para colocar em prática aquilo que aprendeu. Todos os países. Tem países que estendem as suas universidades para outro, inclusive, ainda. Assim também, veja, é o reino de Deus. Está dentro desses versos do capítulo 6, versículo 10. Assim também é o reino de Deus. Ele também fez questão, Deus, na sua onipotência, onisciência e onipresença, de formar, não é? De dar sequência a esse processo de uma universidade. Ele espalhando para milhares e milhares de salas de aulas em centenas de países. Ele espalhando as salas, as suas redes da sua universidade, salas de aula por vários países. E é nessas salas de aula que você vai entender comigo que nós vamos saborear o que diz o versículo 10. Venha a nós com o teu reino. Estamos nesse momento na presença do rei. E nessa sala de aula, quando você entra, você está na sala de aula diante daquele que te ensina, daquele que instrui, o rei. Por isso esse processo todo dessa analogia, dessa live de hoje, trazendo para que você possa entender o pano de fundo do versículo 10 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Por que dizemos, venha a nós o vosso reino? Né? Veja, essas salas de aulas, não é? Que nós começamos a participar, cada um no seu estado, no seu país, ou enfim, na sua cidade, quando vai participar dessas salas de aulas. Essas salas de aulas são chamadas as igrejas da grande universidades do reino de Deus.
espalhada por toda a terra, a igreja. Professores de formação ilibada. Veja, o Senhor também ele forma os seus professores, que precisa ter integridade, que precisa ter vocação na área, realmente revestido da força que ele dá para estar às frentes dessas salas de aula do reino de Deus. E todos esses professores de todas as salas de aulas, todas essas salas de aula espalhadas da Universidade do Céu, do reino de Deus, espalhada por esse planeta Terra, todos os professores formados na mesma universidade, com o mesmo professor por excelência, que é o Espírito Santo, precisa falar a mesma língua. Tem que ter a mesma língua, o mesmo entendimento. E estas salas de aulas, as igrejas, veja, essas salas de aula chamadas as igrejas, elas são chamadas a porta do céu. Veja, a porta do céu. Veja o que diz o versículo: venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O tema da live é: venha então Jesus com o teu reino para nós. Olha como é importante entender que essas salas de aulas chamadas igrejas de formação é chamada a porta do céu. Se você vai, entre comigo, mergulhe comigo, para que você possa entender um pouco da espiritualidade e por que muitas pessoas rezam a oração do Pai Nosso simplesmente com uma jaculatória: Pai Nosso está no céu, mas o pano de fundo não tem o entendimento de cada palavra, de cada versículo, o que é que o Senhor, aonde Ele está nos chamando dentro dessa oração. Por isso, nesta tarde, o Senhor traz esses versos 10 do capítulo 6 para que nós possamos entender de uma forma de analogia, para que você possa compreender nesta parábola que o Senhor deu para nós nessa semana de meditação dentro da oração do Pai Nosso, já que todos os vídeos postados na semana é sobre a oração do Pai Nosso. Veja, se você vai lá no livro de Gênesis, no capítulo, veja, 28, a partir do versículo 10 seguinte, você vai perceber que Jacó, no processo do caminho que ele estava, do trajeto em que ele estava, Jacó precisa descansar. Jacó pega uma pedra e faz daquela pedra, não é? Ele faz daquela pedra o seu travesseiro. Nessa pedra que ele usava como travesseiro, Jacó teve um sonho misturado com uma visão muito clara. E via Jacó uma grande escada naquele lugar. E naquela escada subia e descia anjos daquela escada. Jacó, depois dessa visão que ele teve ali aonde ele tinha colocado aquela pedra, Jacó vem ungir aquela pedra. Jacó unge aquela pedra e diz: verdadeiramente este lugar é a porta do céu. Este lugar é a porta do céu. Jacó toma posse desta verdade no seu coração, como está no livro de Gênesis, no capítulo 28, de 10 seguinte. É importante você entender neste momento que nestas salas de aula, depois de um tempo que o Senhor vem espalhar, não é, por esse planeta, pela terra, em todos os países, por essas salas de aulas espalhadas, Deus, aqueles que Ele formou, que chamou, que instituiu, que o deu sabedoria para que todos pudessem falar a mesma língua, Deus entra em conexão direta com eles. Ele vem com esses seus instrutores
para instruir os alunos que entram na sala de aula semanalmente, para que eles tenham perseverança, para que eles tenham sequência, para que ganhem força, para que ganhem sabedoria, entendimento. Veja, para que nós possamos ir rápido. Jesus disse ao seu primeiro professor, quando ele forma, ele chama os 12, caminha e durante 3 anos ensina os 12, e ele precisava arrumar alguém para que, após a subida dele para junto do Pai, tivesse alguém que coordenasse os 12, não que fosse melhor do que os 12, não que fosse superior aos 12, mas alguém que pudesse conduzir, fazer com que os 12 não se dividissem, não se separassem, não falassem línguas diferentes. Jesus prepara e dá a esse professor, dando a ele um cargo um pouquinho mais elevado sobre os demais, como digo, não para ser o melhor, dizendo a ele: Pedro, tu és pedra. Lembra de Jacó? Lembra de Jacó agora há pouco? Pedro, tu és pedra, e sobre ti vou edificar minha igreja. Pedro, tu és pedra, sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Pedro, a partir daí, se torna reitor dessa universidade do céu constituída aqui na terra, aonde foi espalhada salas de aula por esse planeta inteiro, por toda a terra. Pedro se torna o reitor, o embaixador, que fala em nome de Cristo, respondendo por todos os demais, trazendo todos a um sentimento de unidade, para trabalhar dentro de uma unidade. Veja, ele chama Pedro. Se você vai no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versos 18 a 19, 16, verso 18 e 19, diz ele: eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Você compreende que nesse momento Jesus te chama, diz Pedro, Pedro, eu quero que você edifica a minha universidade. É preciso que você edifica a minha universidade por todo esse planeta. Isto é, a igreja. A igreja. Mas veja, ele deixou bem claro para Pedro que ele ia edificar a igreja a partir de Pedro. Mas é claro que apareceria outros templos, outras igrejas, outros professores, templos com salas de aulas falsas, templos que vêm na contramão do que Jesus deixou. Por isso ele diz que as portas do mal iam tentar invadir, iam tentar questionar, refutar a verdade dele. Por isso, ele já foi avisando, vou edificar você como a pedra aonde formarei a minha igreja. Pois, veja, as portas do inferno vai tentar balançar. Você vai entender aonde o Senhor vai mostrar. Ele mostra que chegaria o tempo que teria muitos que tentaria atacar. Alunos formados em outras vertentes de templos mundanos, de templos de adoradores de Satã, de ideologias do mal, que viria para infiltrar dentro da igreja dele. Que ia fingir com uma cara de pastor, com uma cara de sacerdote, mas não é. Seriam aqueles que estavam buscando verdadeiramente somente os vínculos
dos desejos do ventre, do ter e do poder. Jesus deixa claro que isto viria a acontecer, e ele, o inimigo que forma os templos do mundo, ele entra para trabalhar dentro, ele quer infiltrar, ele quer colocar infiltrados dentro da igreja do Senhor para atrapalhar o processo de crescimento, de restauração, de santificação, para que todos aqueles que estão na sala de aula, tomando posse do passaporte, do manual da vida, possa pegar o trem, o avião, que possa viver na eternidade com o Senhor. Querido e querida, pode estar entendendo, nossa, mas aonde o Edinho está querendo chegar com isso? Veja, o Senhor nos traz o versículo 10 de Mateus, verso 6, trazendo-nos uma reflexão profunda dentro dessa tarde. Veja, Jesus deixa bem claro que esses alunos é formado pelo reino do pai da mentira. O pai da mentira, como ele diz, está em João capítulo 8, verso de 43 a 44. Serem formados, eles vinham para contrapor, alunos para atacar, para tentar destruir, mas não prevaleceria sobre a igreja dele. Por isso, veja bem, ele deu o seu reino a Pedro, a chave que liga o céu e a terra. E todos os momentos em que ligar, será ligado, ele disse para Pedro. Em todos os momentos em que você ligar na terra, momento que chamar, em que tiver em conexão com os alunos na sala de aula, para dar o alimento, para dar entendimento, sabedoria, conhecimento, para transmitir a força e derramar neles o meu amor e partir com eles o pão, neste momento o céu liga a terra, porque foi ligado a terra no céu. Ele começa a instruir a Pedro qual o caminho que ele teria que tomar. Veja, o que é importante entender para tirar da mente muitas pessoas que não percebem o que está lendo, que não, veja, não foi Pedro que edificou a igreja do Senhor. Não foi Pedro que edificou. A palavra é clara. Jesus diz: Pedro, tu és pedra, sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Portanto, não foi Pedro que edificou a igreja, mas foi Cristo que edificou a igreja dele em Pedro. É Deus que edifica a igreja. Então não cabe a mim montar um templo e eu edificar uma igreja e dar um nome a ela e dizer: esta é a igreja. Você compreende? Não cabe a mim montar um templo e determinar um nome para esse templo e dizer: é o templo nome X, essa é a placa. Não! Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre ti eu vou edificar. Não é você que edifica a minha igreja. Eu só te quero, Pedro, como um instrumento meu. Eu só te quero que você diga sim. Eu quero que você esteja pronto. Eu quero que você seja fiel. Eu quero que você seja obediente. Eu quero que você seja humilde. Eu quero que você trabalhe na unidade, para que eu possa edificar através de ti, que estou dando a chave à minha igreja. Você compreende? Disse o rei, que chamamos: venha com o teu reino, Senhor. O rei, ele disse: a minha igreja. A igreja é chamada a porta que dá acesso ao reino de Deus. É a igreja que Jacó viu lá em capítulo 28 de Gênesis, versos 10 seguinte. Ela é a porta, é chamada a porta do céu, que dá acesso ao reino. Mas é importante você entender como essas igrejas, como salas de aulas da universidade do reino dos céus, essa igreja tem regras. Já na entrada da sala de aula, nós encontramos regras. E regras que muitos, por não entender, não querem participar. Deus nos dá a liberdade de entrar, de participar, ou não.
de estar na sala de aula ou não, de procurar outras formações. Deus nos dá a liberdade. E Ele respeita a liberdade que Ele nos deu. Então eu não posso não aceitar, não estar nessa sala de aula e em outra sala de aula de uma outro tempo que não é dele, apontar o dedo e dizer que a igreja que o Senhor chamou não é verdadeira, não é dele. Você compreende? O Senhor nos chama nesse momento para esse processo de reflexão, para entendermos o que Ele está dizendo. Ela tem regras, e quais são uma das regras quando entra nessa sala de aula? A audição. E é justamente esse momento da audição com o aluno que está na sala de aula da universidade dos céus, que ele não tem audição, ele não tem vida. Isaías diz, no capítulo 55, se me prestar atenção, diz Deus através do profeta Isaías, se me prestar atenção, vossa alma viverá. Em outras palavras, aquele que presta atenção, o que a universidade dos céus, com seus professores instituídos, pelo professor de excelência, o Espírito Santo, aquele que dá ouvido tem vida. Tem vida, deixa de ser um manequim, deixa de ser alguém oco e passa a ser alguém vivo. Então veja, entrei na sala de aula, eu tenho que ter audição. E o que você mais vê hoje, do momento em que o professor, o Espírito Santo está usando aquele que ele chamou, é o momento em que mais as pessoas conversam, interagem. E hoje levam até celular para poder interagir dentro do templo. Porque a partir do momento em que eu dou a atenção, o Espírito Santo no professor chamado me dá sabedoria, entendimento, compreensão de como eu devo fazer todas as coisas. Para isso, esses alunos, veja, nós, dentro desse templo, nós passamos a compreender as 3 irmãs gêmeas. Dentro dessa universidade, as 3 irmãs gêmeas da vida de um cristão, que é a humildade, a obediência e a unidade. Ninguém é capaz de dizer que tem uma se não tem a outra. As 3 é da mesma placenta, no mesmo dia, na mesma hora, e as 3 caminham juntas. Humildade, obediência e unidade. Ninguém pode falar que é obediente, mas se não é unido, não está em união. Ninguém pode falar que é humilde se não aceita uma correção. E etc, etc. Veja, são as 3 irmãs gêmeas para que eu possa compreender, para que eu possa olhar e dizer, a hora que eu ligar o meu coração, a hora que eu entrar em contato com o meu Senhor, que me instrui, Ele me ouve e me responde. Veja, os templos, aqueles templos que são chamados templos humanos, só pode dar aquilo que é humano. Não vai dar o que é divino, vai dar as coisas humanas. Porque não tem a instrução do Espírito por excelência, que é o Espírito Santo. Nós falamos na oração, venha a nós com o teu reino, Jesus. Daí como entender a vontade deste Deus, então? Estamos fazendo, venha a nós com o teu reino. Quero que você preste bem atenção nisso. Se nós pedimos, venha a nós com o teu reino, Jesus, como fazer para que nós possamos entender, então, o que temos que fazer? Como vamos entender a vontade de Deus em nós? Você pode, de repente, olhar para o manual da vida e compreender o que o Senhor está querendo dizer? Como entender esta oração do Pai Nosso? Jesus falando de um reino, veja, que não é daqui, deste mundo. Jesus fala nesse versículo 10 de um reino que não é daqui. Está pedindo, venha com o teu reino, Senhor. Quantos de nós pedimos, dentro desse versos 10 de Mateus 6, venha com o teu reino, me ensine a viver no teu palácio. Sabe por quê?
Porque se Deus é o nosso rei, nós somos os príncipes, coherdeiros de Cristo. Nós somos um príncipes. E quando nós pedimos, vem Senhor com a tua universidade, venha Senhor me instruir. Nós estamos pedindo, Senhor, venha nos ensinar a viver. Nos ensine a viver no palácio, Senhor. Eu quero fazer parte da sua mesa. Eu quero, Senhor, viver como um príncipe, Senhor. Mostre-me como fazer. Mostre-me como proceder. Nesta hora, Jesus manda-nos, veja, pedir treinamentos. Jesus nos envia. Jesus nos chama. Jesus nos instrui no professor por excelência. Para que nós possamos, a partir daí, termos treinamentos de príncipe com regras e etiquetas. Eu quero que você entenda bem isso. Nós passamos a partir daí a ter regras e etiquetas. Porque se você sabe, e você já deve ter assistido alguns filmes, principalmente filmes de épocas, um príncipe que passa por formação, vive momentos dentro do palácio, quando vai crescendo aquela criança, ele passa a ter aulas de como falar. Um príncipe de um rei, filho de um rei, guarda isso. Uma filha ou um filho de um rei, quando ele vai crescendo, ele começa a ter aulas de como falar. E você percebe que hoje os príncipes, eu, você, nós, como usamos as palavras? Machucamos, reclamamos. Às vezes gastamos palavras falando palavrão, besteiras, fofocas. Um príncipe, ele sabe falar, ele tem docilidade no falar. Ele compreendeu o que diz lá em Eclesiástico 20, de 5 a 8. A quem se cala porque não sabe falar, e a quem se cala porque reconhece quando é o tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano e imprudente não espera a ocasião. Aqueles que se expandem em palavras prejudica-se a si mesmo e torna-se odioso. Veja, está no manual da vida, Eclesiástico 20, de 5 a 8. Logo, um príncipe que entra na universidade do reino de Deus, ele entra, já começa a aprender como um aluno na sala de aula, a aprender a falar, começa a ter aulas de etiqueta. Um príncipe, ele não anda de qualquer jeito. Um príncipe, uma princesa, não se veste de qualquer jeito, porque ele é filho do rei. Se somos filhos do rei, nós temos que ter compostura e postura nas nossas vestes. E hoje você vê muitos indo para a sala de aula quase nu, desrespeitando a presença do rei, desrespeitando a casa do rei, mesmo sendo filhos do rei, seus príncipes se tornam rebeldes, com roupas, com trajes, indecorosos. Não é a questão do julgamento. A igreja é a porta do céu, a porta aberta para acolher. Agora é preciso entender que cada um recebe conforme caminha. E veja, muitos príncipes, pela rebeldia, ainda que seja o primogênito, ele pode perder o cargo de assumir, de estar junto ao lado do rei, justamente por causa da sua postura. Ele perde as regalias do rei, mesmo sendo filho do rei. Quantas pessoas hoje escolhem, na igreja pode ir à vontade, fica assim mesmo. Certa vez, entrando numa igreja em Itajaí, lá em 2003, em uma igreja em Itajaí, Santa Catarina, eu entrei na porta, ver se os seus trajes estão adequados, com respeito para a casa do Senhor. Eu estava com shorts, uma camiseta regata que eu tinha ido na praia. Voltei da porta. Opa, perdão, não é legal. Deus aceita, Deus me entende, claro, mas outro pode não entender. Deus me entende, Deus me ama do jeito que eu sou, sim,
Mas e o outro vai me julgar? E se eu sou motivo do outro me julgar, eu estou fazendo o outro pecar. E se eu faço o outro pecar, eu estou pecando também, porque eu podia ter evitado isto. Você compreende? Nós temos, a partir desse momento, o Senhor começa a nos dar instrução. Um príncipe, se você já assistiu filmes de épocas, os príncipes e as princesas, eles honram o rei e saudam o rei. Eles reverenciam o rei e saudam o rei. Hoje, muitas vezes, nós entramos e vemos na igreja muitos que são chamados príncipes da casa do rei, entram e não saudam o rei. Não tem um papo com o rei, não cumprimenta o rei. Os príncipes, o rei faz questão, é ordem, é regra do palácio, que os príncipes e princesas respeitem a rainha. Que os príncipes e as princesas respeitem a rainha. E hoje o que mais vemos é a rainha do templo, do reinado do Senhor, sendo desrespeitada, chamada de uma qualquer, blasfemada, machucada. Dão todo tipo de cognome, colocam ela até em desfiles de formas pejorativas, cenas de aborto e etc., maltratando a rainha e arrastando o rei com figuras decorativas nas avenidas do carnaval. Enquanto a arquibancada aplaude, filhos rebeldes do rei. Você compreende? Dentro do palácio do rei, do reino que nós chamamos, tem os seus ministros ordenados, que precisam ser respeitados, porque eles fazem a vontade do rei, seguem as normas do palácio. Eles precisam e eles prestam conta com o rei. Os príncipes e princesas, eles precisam cuidar das amizades. Um príncipe e uma princesa de rei, se você já viu em filme, eles não podem cair no mundão e ir no fervo da vida com a amizade de qualquer um. Eles têm que saber quem são os seus amigos. E hoje, tem até um provérbio que diz: diz com quem andas que direis que tu és. Hoje nós vemos tremendamente algo onde os pais falam: cuidado meu filho, cuidado minha filha, esta companhia não é bom, isso está te levando para o mau caminho. Ah, careta demais, não entende nada. Filhos do rei se perdendo no mundo por causa de amizades controvérsias. Os filhos do rei, os príncipes, que é do rei, você, eu, nós, princesas e príncipes, filhos do rei, temos que evitar escândalos. Um príncipe que está metido em escândalo, ele coloca uma má fama na casa, nas salas de aula, na universidade do Senhor. Os lugares que frequenta, os lugares aonde vai. Porque eu estou pedindo na oração do Pai Nosso, capítulo 6, versos 10, venha a nós com o teu reino. E se vem o reino do Senhor em mim, eu preciso como príncipe saber as regras do reino para que eu possa ter direito a sentar na mesa e comer os manjar com o rei. Você compreende? Eu preciso entender o que é que Deus está me chamando como rei. Um príncipe e uma princesa, ele cuida da sua saúde. Ele cuida. E por se cuidar, é amado pelo rei. Ele se ama. Ele se cuida. Ele cuida dos alimentos, como come, o que comer e como comer, para num processo de extravagância, ou até mesmo de gula, não vem entrar em processo de escândalo e até mesmo estragando a sua saúde e a sua aparência. Já que a gula está dentro de um dos pecados, das regras que é contrária à vontade do rei. Veja,
um príncipe e uma princesa, ele é perseverante. Ele é perseverante nos ensinamentos e nas condutas do reinado de Deus. Um príncipe e uma princesa, ele é atento. Ele segue o que o rei disse aos professores para ensinar. Sede simples como uma pomba, mas esteja atento como uma serpente. Cuidado com as ciladas do mundo. Um príncipe, uma princesa, ele está dentro do que Paulo diz em Efésios, no capítulo 6. Não é contra o homem de carne que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Um príncipe, uma princesa sabe usar a espada do Espírito que Paulo fala em Gálatas 6. Ou melhor, Efésios 6. Quando ele diz, sabe usar a espada, o manual da vida, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ele é perseverante. Ele luta contra o mal. Um príncipe, uma princesa, ele tem coragem. Porque ele tem treinamento para isso. E aí, Isa? E dentro dessas condutas, nós vamos vendo que o Senhor vem trazendo nessa passagem, né? Nesse versículo tão pequeno, como o Edson disse, e que nos fala tanta coisa, né? Essa analogia, grande analogia que vai nos fazendo entender o reino de Deus em nós. E no nosso dia a dia, que o Edson está trazendo, é maravilhosa. É pra gente entender realmente que o Senhor traz para nós o seu reino. Dentro de todas as organizações de um reinado, né? De um reino, de um país que tem sua monarquia, né? Como o Edson está trazendo, isso é muito, muito interessante pra gente entender. Fica fácil. E também, dentro disso, eu percebo que a gente começa a se dar valor. Porque muitas vezes nós não nos valorizamos. E quando nós entendemos que somos príncipes e princesas do Senhor, vem aquele valor. A gente pensa, nossa, eu sou um príncipe, uma princesa do Senhor, né? Então vem mostrar para nós todo esse processo que o assunto está trazendo, né? Ah, não, eu tenho que cuidar mais com a minha vestimenta, com a minha fala, com a minha conduta. Então, assim, amei demais. E é muito interessante, porque daí nós entrando e voltando não, né? Olhando para a passagem, quando nós pedimos, né, venha a nós com o teu reino, Jesus, né, venha com o vosso reino, Senhor, para nós, quando nós fazemos todas as vezes que nós oramos o Pai Nosso, nós, em primeira parte, nós fazemos esse pedido que vem de encontro com aquilo que Cristo nos ensina, buscai as coisas do alto. Então, buscar o reino de Deus, não buscando assim as coisas do mundo, as coisas que vêm deturpar e, como Edson está trazendo, contaminar e fazer num processo de, tá tudo bem, tá tudo certo, como Edson estava falando, né? Entra de regata, tá tudo bem e tal. Não, entra no processo realmente do escândalo, né? Não ser motivo de escândalo, do outro ir pecar por causa de julgar a nós e tal. Então achei muito, e acho muito interessante quando nós olhamos para a passagem e para esse versículo, ele vem mostrar isso para nós. Que nos faz entender também que nós, sendo e buscando coisas do alto, nós somos cidadãos dos céus. E daí nos faz entender que temos que ser cidadãos dos céus aqui na terra. Então o nosso testemunho tem que ser aqui, porque nós temos que provar, nós temos que mostrar durante todo o caminho que sim, eu sou merecedor. A minha conduta, as minhas ações me fazem ser merecedor de estar nos céus, de estar na glória junto com o Senhor. Então aqui é o test drive, né? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, às vezes você faz o test drive, né? Você vai lá, você dirige um carro e tal, e você vai poder escolher se você vai levar ele ou não. E aqui é nosso test drive, para ver se a gente tá capacitado, tá apto, tá entrando num processo de santidade, de buscar ser santo, para entrar no reino dos céus. E é muito interessante que me lembro daí de uma música que se chama Estrangeiro Aqui, que fala muito disso, porque a música fala, né? Sou um estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é da onde vim, é para onde vou, é lá onde eu vou morar. Então olha que lindo, né? É a gente entender que somos estrangeiros. Por quê? Porque somos cidadãos dos céus, né? Viemos de lá e parar lá, voltaremos. Lá é a nossa morada, lá é o nosso lar. E quando nós
vamos à igreja, quando vamos à faculdade, como você estava trazendo, quando nós vamos à casa do Senhor, nós matamos um pouquinho a saudade de casa. Por exemplo, né, quando uma pessoa, eu não sei isso por vivência, mas eu sei por experiências, né, e eu até, por exemplo, então algumas pessoas, que você vai num lugar, por exemplo, eu vim do Nordeste, e daí eu tô morando aqui no Sul. E daí eu vou lá numa casa nordestina que abriu, e quando eu entro lá, até a atmosfera é diferente, né? Eu vejo as comidas que eu comia e tal, da minha terra. Então você mata essa saudade, que relembra da sua terra natal, né? Da onde você veio. E o mesmo acontece com nós, né, cristãos, que vivemos a palavra do Senhor, quando nós entramos no templo, na casa do Senhor, ou até mesmo estamos com outras pessoas, e aquilo vira um grande encontro, um grande templo ali, né, de como nós, templos do Senhor, um encontro que faz você matar um pouquinho dessa saudade. E outra parte dessa música também que é muito interessante, que vem trazer, que eu tenho os meus pés no chão, mas sei que o meu coração está muito além do céu e do que se possa ver. Então é essa relação. Estou aqui na terra, estou com o pé no chão, mas o meu coração, o meu entendimento está nas coisas do alto. Está buscando as coisas do alto, onde não é possível enxergar com os olhos humanos, só com os olhos e coração da fé. E a última parte para terminar, busco o que no alto está. Busco o que não passa jamais. Minha vida está escondida em Jesus. Então olha que interessante, nós temos que entrar nesse processo e buscar realmente aquilo que está no alto, aquilo que jamais passa, que vem para nós pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo. E tudo isso é como o conhecimento que adquirimos numa universidade, que entra e encaixa muito bem nessa analogia maravilhosa que o Edson está trazendo para nós. E de dentro disso, nós também, quando nós oramos essa parte, né? Venha a nós o vosso reino, Senhor. Nós assim pedimos que o reino de Deus venha até nós, para nós sermos melhores, para nos encher de sabedoria, discernimento, para sermos santos. Que é esse processo, que o reino venha, para que nós possamos ser príncipes e princesas melhores, melhorando a nossa conduta, fazendo essas aulas de etiqueta, fazendo essa preparação. Porque senão somos crus, como se fala, né? Nós somos sem tempero, não somos temperados, não temos um preparo diferencial, sem o agir do Espírito Santo de Deus. Então, por isso é importante e interessante que nós estamos pedindo, quando nós falamos, né? Venha a nós com teu reino, Senhor. Nós estamos pedindo, é o pedido que nós fazemos ao Senhor, mostrando o processo do livre-arbítrio que o Senhor dá para todos nós, deixando a nossa escolha se nós queremos ou não. E daí quando nós pedimos, Ele vem e age em nossas vidas. Assim, quando nós oramos, nós temos que tomar posse, que de verdade o reino de Deus está próximo e que Ele está nos nossos corações por meio do Espírito Santo. Então nós não podemos só professar a palavra, né? A oração do Pai Nosso, e só professar a palavra, venha ao nosso vosso reino, Senhor, e nós não tomamos posse. Não, nós temos que tomar posse. E o reino de Deus habita dentro dos nossos corações, entendendo que o templo de pedra é importante, é necessário, é tudo divino. Mas também tem que fluir de dentro do nosso coração esse querer, a fé e a esperança, o amor, todas essas coisas que são potencializadas pelo Espírito de Deus. A mesma coisa acontece, por exemplo, numa faculdade, né? Se você não estudar, você não vai ir bem. Você não vai colocar em prática aquilo que está sendo ensinado, porque tem que vir de nós. E também, né, na conduta dos príncipes e princesas, né? Porque conta a história, né? E tem aí príncipes e princesas rebeldes, né? Que largam tudo e não querem saber e fazem tudo à contramão do que é ensinado. Então, ocorre isso. E é muito interessante, que daí, para nós entendermos melhor, quando nós vamos lá para Lucas 17, 20 a 21, o Senhor fala para nós, que narra para nós São Lucas, e esse evangelho, né, de Jesus Cristo, segundo São Lucas, que fala para nós, que os fariseus perguntaram um dia para Jesus, quando viria o reino de Deus? E ele respondeu-lhes, o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, ele aqui, ou ele está aqui, ou ele está lá, pois o reino de Deus já está no meio de vós.
E um pouquinho mais pra frente ele vem trazer pra nós que o reino de Deus está dentro de nós, dentro dos nossos corações. E daí quando nós entendemos que Cristo vem mostrar o reino de Deus, ele não vai vir de forma ostensiva, que é o quê? Chamando a atenção de forma espalhafatosa, né? Porque às vezes a gente entra no literal da palavra, que existe, com certeza, né? Em Apocalipse fala para nós também sobre a cidade santa, né? Que se erguerá e tal. Mas nós vemos que a gente imagina, né? Por exemplo, quando a gente é criança, se a gente ouve isso, né? Ah, o reino de Deus vai vir até nós. A gente pensa o reino de Deus na grande cidade, descendo do céu e vindo até nós, estacionando na terra e a gente podendo ir lá. Né? Então, a gente leva muitas vezes para esse lado literal e a gente não entende que o reino de Deus, ele vem assim como o Senhor se apresentou para Elias. Ele vem num sopro, numa brisa suave, é na delicadeza, é quando a gente não percebe, a gente já está na presença do reino de Deus. Por quê? Porque ele está no Espírito Santo. E daí nós entendemos que o reino de Deus está no meio de nós. Isso mostra o quê? A onipresença de Deus, que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está dentro de mim, dentro do Edson, dentro de você, mas ao mesmo tempo ele está do nosso lado, ele está lá na igreja, ele está ajudando uma pessoa que está sofrendo, ele está no irmão e ele está acima de todos nós, nos céus dos céus, sentado em seu trono. Então ele está em tudo. E tudo isso também pela Santíssima Trindade. Então vejamos que o reino de Deus, ele caminhou, curou, fez tantas outras coisas. O Edson traz isso muito interessante no vídeo dessa semana com o mesmo tema, se eu não me engano é o vídeo de quarta-feira. Então ele mostra para nós que o reino de Deus andou, caminhou, esteve no meio de nós, no meio do seu povo, isto é, o próprio Cristo. E o seu povo não o recebeu, e o seu povo não abriu o seu coração para ele, não quis ele. E se nós olharmos para hoje, né? Quantos de nós e quantas pessoas não querem o reino de Deus? Estão orando a oração do Pai Nosso, mas estão de mãos dadas com o mundo. E assim como traz em Tiago 4, se constituem inimigos do Senhor, porque aquele que se faz e se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, quantos de nós não estamos colocando isso em prática? Nós estamos rejeitando o reino de Deus, porque ele vem falar para nós, às vezes é num amigo, às vezes é numa postagem, numa live, na própria igreja, né, com os professores, e nós não estamos dando atenção como nós estamos trazendo agora há pouco. E dentro disso, ai, perdão, me afoguei com a saliva. E além disso, né, esse pedido também é um livre acesso para Cristo vir e ser nas nossas vidas, ser a sua presença e assim dando continuidade às suas ações. Então, ele podendo vir curar, vir curar e fazer nas nossas vidas as bênçãos, os pedidos que fazemos, né? Na sequência do Pai Nosso, nós pedimos ao Senhor. Por quê? Porque nós reconhecemos, nós damos esse livre acesso, nós vamos adiante, nós damos uma continuidade. Por quê? Porque nós pedimos que venha o reino de Deus em nosso auxílio, em conosco. E daí nós pensamos, né? E é como se nós perguntássemos para o Senhor daí nas nossas vidas: Senhor, eu posso continuar? Eu posso seguir adiante, Senhor? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Por quê? Porque nós entramos nesse processo de deixar que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. E daí o que nos leva ao segundo ponto desse versículo, né? Que vem trazer para nós: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E nesse ponto, nós nos colocamos assim no nosso lugar, como criaturas submissas, cristãos, filhos de Deus, príncipes e princesas de Deus. O que nos faz entender que um príncipe e uma princesa, ele não vai ter autoridade em cima do rei, em cima da rainha. Não. A autoridade dele vai terminar quando começa a do rei, e a do rei sempre vai ser soberana, né? É aquele processo, por exemplo, dos ministros, né? Por exemplo, nos países que têm reinados, eles têm um primeiro-ministro, uma primeira-ministra, mas vai ter até onde vai a autonomia deles? Até onde começa, né? Onde está a autoridade do rei, que é sempre a última palavra. Então, olha que interessante, isso acontece conosco na nossa linda relação com Deus. E daí nós entendemos que a vontade de Deus, ela tem que prevalecer, e ela prevalece por cima de nós. Mas é claro
claro que nós temos esse processo do livre-arbítrio, né? Nós temos sonhos, projetos, nós queremos realizá-los, né? Mas tem que ser tudo conforme a vontade de Deus. E quando nós entramos no processo de submissão, de alinhando-se com o Senhor, entrando nesse processo de fazer aula de etiquetas, nós vamos alinhando os nossos projetos com a vontade de Deus. Por meio do quê? Do manual, que é a Bíblia, né? Do manual da vida. Ele vai estar. Então, se eu vou querer cometer e tem um projeto, tem uma situação que bate em alguma coisa que o manual está dizendo que não posso fazer, que não pode acontecer, eu já sei que ali está a palavra do Senhor mostrando, não, isso não pode acontecer porque não é a minha vontade. Então, olha que interessante. E dentro disso também, nós entendemos aquilo que nós trouxemos na live, não da semana passada, na outra, que é, se Deus quiser, faremos, onde nós falamos e citamos Tiago 14, de 12 a 17, mas lá no versículo 15, mostra para nós algo muito interessante, que nós temos que, se Deus quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Então nós temos que entender e vermos que temos que deixar a prepotência, o eu sou, o eu posso, o eu sei de alguma coisa na lixeira, jogar fora e entregar tudo nas mãos e na vontade do Senhor. Porque se Deus quiser, nós faremos alguma coisa. Então, entrando no mesmo processo que estávamos falando, quando nós pedimos ao Senhor que venha ao nosso reino, nós estamos dando livre acesso. Assim, quando nós falamos que seja feita a vossa vontade, Senhor, nós também estamos dando livre acesso para Ele fazer a vontade dEle nas nossas vidas. E algo também muito interessante para ir finalizando, que para complementar esse segundo ponto, né, que nos traz, é que ele diz assim, que seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. Então a gente entende que o poder de Deus, né, o seu tudo, o eu sou, que tem controle de tudo e de todos, que só Ele pode e vai nos julgar e nos julgar no dia do juízo final. Então só Ele tem o martelo do juiz na mão, só Ele que decide tudo nas nossas vidas. E dentro disso, e entendendo isso, vendo no nosso coração, na nossa conduta, no nosso testemunho de fé, o Senhor vai julgar e vai dizer e declarar se nós vamos ir para o céu, se nós vamos ir para o inferno e se nós vamos ir para o purgatório. Por quê? Porque vai ser feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Porque às vezes, um pecadinho que a gente cometeu, a gente fala, isso não vai dar em nada. Mas o Senhor, dentro da sua vontade, vai dizer, não, isso é um pecado, seja ele grande ou pequeno no seu ver. Então, olha que interessante. Assim, nós entendemos que o Senhor irá julgar e vai fazer a vontade dele sempre dentro e conforme a sua lei, a sua misericórdia e a sua vontade. Por quê? Porque nós estamos dentro de Deus. O reino está em nós, mas nós também estamos no reino. É como uma analogia que o Edson traz, que é muito interessante, é que nós estamos no grande cérebro por excelência que é o próprio Deus. Nós estamos dentro do cérebro de Deus também. Então olha que interessante, quando nós tomamos posse disso, nós mostramos, Senhor, sou sua criatura, então faça a sua vontade, faça o seu querer que eu aceitarei. E eu sei que vai ser o melhor caminho, a melhor situação possível, mesmo que às vezes seja difícil. Quando a gente olha, por exemplo, a vida e a situação de José do Egito, né? Tantos anos sendo escravo e tal, e olha onde o Senhor o colocou, olha o lugar que o Senhor o colocou. Então os caminhos valeram a pena. Por quê? Porque ele estava sob a vontade do Senhor. E o que você mais traz, Edson? O interessante dentro desse processo em que estamos vivenciando, que é o versículo 10 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 6. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o título da live de hoje, venha a nós com o teu reino, Jesus. Então venha, Senhor, com o teu reino. Mas veja, se eu chamo o reino, eu preciso entender até aqui tudo que o Senhor tem nos trazido nesta live dessa tarde, como que eu preciso viver como príncipe. Como eu estou vivendo como príncipe. As regras, as etiquetas que um príncipe precisa ter, a conduta, postura, fala, não é? Sentimento, ações de um príncipe para estar sentado na mesa do rei, para estar partilhando dos manjares com o rei. Você compreende? Então por isso essa universidade com várias salas de aula espalhada por esse planeta,
aonde ele constituiu e deu a Pedro a chave que liga o céu e a terra dentro dessa universidade, igreja, aonde o Senhor formou e forma professores para falar a mesma língua, no mesmo sentimento, em um mesmo amor, para que os alunos, os príncipes, chamados a sentar com o Pai, o Rei, na sua sala, na grandeza, dentro do palácio, precisa estar íntegros. Veja, esta é a grande razão que o anjo desce à igreja de Sardes, a sala de aula, na igreja em Sardes, o anjo vem àquela sala de aula, a sala de aula estava cheia de alunos. E o anjo diz à igreja de Sardes, aquela sala de aula, em Apocalipse 3, versos 1 e versos 3. Diz o anjo, não é? A igreja de Sardes escreve: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Veja, o anjo vem e diz para os alunos: vocês estão aqui na sala de aula, a sala de aula está cheia, mas de alunos rebeldes, vazios da doutrina, falta de atenção, de respeito, de conduta, com transgressões, não obedece às regras e não aceita as aulas de etiqueta para estar dentro do reino. Em outras palavras, vocês estão vivos, mas estão mortos diante do Senhor. Anda como manequim. E o verso 3 diz assim: seja vigilante e consolida. Veja, ou melhor, o versículo 3. Lembra-te como recebeste e ouviste a doutrina. Lembra como você recebeu e ouviu as instruções do reino. Você compreende? Então veja, é importante entender, se nós somos chamados como príncipes do palácio do rei, temos que ter comportamentos de príncipes. E como disse e repito lá atrás, se você assistiu filme de época, filme dos filhos de rei, dos príncipes, eles passam por todo um processo de formação para estar diante do rei e respeitando a rainha. Agora veja, é preciso entender que nesta sala de aula, a igreja, o mestre, o coordenador é o Espírito Santo. É aquele que está ligado. Jesus disse para Pedro: tudo que ligar na terra será ligado no céu. A conexão direta. Naquele momento o Espírito conduz. Deus fala. Deus conduz. Viu aquelas pessoas que às vezes estão com um ponto no ouvido e de repente o outro da outra sala, a pessoa fala o que o outro está mandando? Assim são aqueles que instruem, que são inspirados, aqueles que seguem as regras, são os professores das salas de aula do rei. Você compreende? E ali ele instrui os alunos. Veja, é o Espírito Santo e nós somos os alunos escolhidos, que muitos deles o Jesus enviou, muitos dos seus alunos, que vão aprendendo dentro da sala de aula do rei. Jesus os envia como canal para ser instrumento, para levantar, edificar uns aos outros, falar do amor de Deus. Não que eu, que ela e você que evangeliza seja perfeito, não. Nós temos nossas impurezas, nós vamos a cada dia nos reformulando, nos questionando, nos renunciando. É fácil? Não é fácil. Somos pessoas debilitadas, mas com nossas debilidades nós reconhecemos e vamos nos lavando, vamos nos derramando diante do Senhor, para que Ele vai nos ensinando para ser canal da sua graça, canal da sua palavra, daquilo que aprendemos dentro da sala de aula. Veja, os seus embaixadores, não é? Aqueles que abrem a porta da sala de aula à igreja, os padres, aqueles são chamados a ser os pastores, aonde chama os alunos, que é chamado as ovelhas, que vêm para o aprisco,
o aprisco, a grande manjedoura, o aprisco aonde o pastor das ovelhas vê as ovelhas que na pastagem da vida ganharam carrapichos. Carrapicho muitas vezes da raiva, da tristeza, de uma dor, de uma decepção. E ali dentro da sala de aula, o professor, o pastor, aquele que abre a porta da igreja, chamada a pedra, aonde Jacó ungiu, a porta do céu, a igreja, esse pastor, ele vai ensinar as suas ovelhas como fazer. É importante entendermos isso. Não há dentro, os pastores não são perfeitos. Não. Pedro, chegou um momento que ele negou o Senhor. Depois ele chorou um choro amargo. Que choro era esse? De amar e não saber amar. E mesmo assim Jesus disse, vai aprendendo com isso. E o institui, Pedro. Veja como é interessante. Mas eu não vou porque aquele pastor, aquele professor, aquele chamado, eu não gosto dele. Veja. De repente nós estamos achando que ele já é santo. Ele está num processo também de santidade. Ele foi escolhido pelo Senhor para estar ali. Mas é claro que é preciso que esses sejam espelhos, aonde reflete a face de Jesus. É claro que precisa. Dentro da sala de aula ou fora dela. Dentro da sala de aula dando instrução ou na comunidade, na rua, dirigindo o seu carro, onde estiver aquele professor. É preciso que ele seja espelho. E o que nós vemos mais hoje, está acontecendo muitos professores dando mau exemplo. Sendo porta de saída, expulsando ovelhas de igreja por causa dos seus maus exemplos. Professores que querem mídias, que querem ser os gospels da vida, que querem ser os cantores da vida, usando roupas para chamar a atenção, dizendo que é pastor da mentira. Mentira! São professores desobedientes do Senhor. É mentirosos, estão mais buscando aparência, estrelismos. Chamar a atenção com as suas roupas sexuais, assexuando, visão de mulheres, de meninas, e dizendo-se pastor do demônio, não do Senhor. Larga de mentira! O Senhor é claro, os seus pastores, eles vestiram as 3 irmãs gêmeas, obediência, humildade e unidade. Ele é uno com a igreja, é aquele que é espelho para as ovelhas, é aquele que instrui as ovelhas. Vemos pastores andando atrás das ideologias do demônio, apoiando o aborto, apoiando tudo que é errado, fazendo sim para toda a ideologia nefasta que o mundo está apresentando, e depois está na igreja querendo instruir, a sala de aula, instruir alunos, passando e dando aquilo que não tem. Veja, o Senhor é claro na sua palavra. Ele instruiu os pastores numa mesma língua, num mesmo sentimento, num mesmo amor, para que as ovelhas vão e vejam a porta e recebam de Deus a água da vida, a água do amor, a água da providência, aonde o Senhor derrama para aqueles que Ele chamou. Por isso os escolhidos precisam ser aqueles verdadeiramente que o Jesus chamou, dentro da sala de aula ou não. Não há entre alunos, veja, e instrutores, os professores, diante do rei, o melhor. Não. Todos estão ali no processo de santidade, um processo de busca de santidade. Há uns uma responsabilidade maior, porque Jesus diz, a quem muito é dado é o que mais será cobrado. E muitas vezes nós vemos salas de aula sendo esvaziadas por causa de maus exemplos, de espelhos quebrados, espelhos trincados que não refletem a verdadeira face de Deus. O Senhor, Ele chama claro, e Ele chama que é hora de reavivar. Eu amo quando eu vejo o Padre Ricardo, o Padre José Augusto
E um outro fake, não me lembro o nome dele agora, e entre tantos que estão realmente se derramando nas redes sociais, nas celebrações, dando tudo o que é de melhor, entre tantos outros bispos maravilhosos, e aí colocando, abrindo, rasgando o verbo no amor de Deus, um Deus que corrige, um Deus que levanta, um Deus que ama, mas também precisa mostrar, ensinar os príncipes como ser filho do rei e como estar dentro do palácio do rei. O Senhor nos chama a uma grande reflexão nesse momento, nesta hora, falando na sua palavra. Por quê? O Senhor conhece todos os que são seus, como ele diz na carta aos Timóteo, 2 Timóteo, quando ele vem nos dizer, do capítulo 2, de 20 a 21, diz ele: numa grande casa não há somente utensílios de prata, mas também de madeira, de barro, aqueles para ocasiões finas, outros para uso ordinário. Quem, portanto, se conservar isento desta doutrina, será um utensílio nobre e santificado ao seu possuidor, preparado para todo uso benéfico. Sabe por quê? Porque diz a palavra, o Senhor conhece os que são seus. O Pai conhece os seus filhos, portanto os príncipes são filhos do rei. Nós somos co-herdeiros, filhos do Pai. Por Jesus Cristo, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ganhamos direito de co-herdeiro, de sermos filhos do Pai e de termos acesso ao reino do Pai. Por que muitas pessoas rezam a oração do Pai Nosso, mas não compreendem o profundo que está dentro de cada versículo, como é o versículo 10 da oração de Mateus, do capítulo 6. O Senhor é claro quando Ele nos chama a essa reflexão. Esta é a vontade do Rei, que vivamos como príncipes aqui na terra. Alunos comportados, que tenha perseverança, conduta. Temos que tomar cuidado, presta bem atenção nisso, muito cuidado, com templos de sala de aulas, com professores oferecendo facilidades, felicidades, prosperidades, professores vendendo, porque a carta de Tito, do livro de Tito, fala bem nisso. Eles estão vendendo até o reino dos céus, vendendo o próprio passaporte a troco de dinheiro. O dinheiro que é o Deus que está dominando este mundo, essa terra. O Deus que domina muitos corações. Muitos desses professores desses templos veem o umbigo, são atrás das ostentação, das aparências, dos estrelismos. O Senhor ele deixa claro que esses templos vendendo prosperidade, facilidade, ideologias e muitos pastores, muitos chamados pelo Senhor, muitos daqueles que são escolhidos e instituídos pelo Senhor na igreja de Melquisedeque, pela ordem de Melquisedeque, estão sendo contaminados por essas ideologias, manipulando o manual da vida, pregando somente aquilo que convém, distorcendo o manual da vida, a palavra do Senhor, não pregando um Deus que ama, mas que também corrige, um Deus que corrige, mas também cura, um Deus que cura, mas Ele quer príncipes que entendem das etiquetas. Por que muitas pessoas estão descrentes? Muitas pessoas não saboreiam o milagre daquele sangue que derramou na cruz do Cristo crucificado. Muitas pessoas não estão recebendo essa graça poderosa do céu porque falta instrução, e por causa de instrução, diz o manual da vida, o povo perece. E por perecer, a culpa vai em quem? A quem muito é dado, mais será cobrado. O Senhor tem sede que nós demos testemunho. O Senhor tem sede que você professe uma cura, que você professe uma graça, que você professe a bênção, seja na sua vida espiritual, material, profissional, familiar, social, sentimental, até uma cura da carne. O Senhor quer, o Senhor deseja que você professa isso pela fé.
que nós professamos pela fé e isso não tem acontecido, e na maioria das vezes não tem acontecido por falta de conhecimento, por falta da verdade que não está sendo derramada, a água viva, a água que Jesus deu à samaritana no poço de Jacó. Porque Paulo diz que a cura vem através da pregação da palavra. E por falta de querer pregar somente aquilo que convém, ai, Deus ama, mas Deus também corrige. Então, muitos não estão pregando mais o pecado, estão pregando a prosperidade, porque é isso que os alunos querem ouvir. Prosperidade. Prega só a prosperidade, não prega um Deus que ama, um Deus que tem regras, um Deus que é rei, e o reino dele tem aulas de etiqueta, aulas de conduta, aulas de testemunho, aulas de príncipes. O Senhor nos chama querendo que você e eu demos testemunho da sua graça. Jesus, ele disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus falou que teria um grande perigo que nós passaríamos. Jesus disse: já não falarei muito convosco, disse ele, porque veio o príncipe deste mundo. Olha, o príncipe, e se esse mundo tem um príncipe, é porque tem um rei, porque quando Satanás foi expulso do céu, o anjo invejoso, o carniceiro foi expulso, com ele veio uma legião. Então o rei desse mundo tem um príncipe, e Jesus disse o quê? Não falarei muito convosco, porque veio um príncipe desse mundo, e ele não tem nada de mim. Aí Jesus diz: o mundo deve saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Levanta, vamos daqui, sai daqui, cuidado com esse mundo, ele quer fazer perder, cuidado, aceita as instruções como príncipe. Jesus é claro. Por que muitos estão perambulando e perguntando por que as graças lá do Antigo Testamento, por que aqueles milagres, por que aquelas forças, por que aqueles sinais, por que pessoa foi curada disso ou daquilo, não foi ainda? Eu muitas vezes, quando oro por pessoas, se fosse contar testemunho aqui, a live dava até amanhã cedo. Ai, obrigado, meu amigo, aquela oração, fui curada disso e disso, Deus me curou. Falei, então é Ele. Aprenda isso, aprenda. Eu orei com você, Deus ouviu a nossa oração e curou você. Ponto. E sai fora. Porque não somos somente irmãos, canais, uns para os outros na fé. Deus quer que demos testemunho cada vez mais. Temos que tomar cuidado com esses professores que estão levando alunos de Jesus a misturar tudo. Misturar tudo o quê? O mundo para dentro da sala de aula. Hoje nós vemos, muitas vezes, na sala de aula da igreja, os comportamentos dos alunos que trazem do mundo para dentro da sala de aula da igreja. Nós vemos as vestes. Vai de qualquer jeito, a melhor roupa, compra a melhor roupa, aquela calça, aquela vestida, aquela blusinha, aquele etc, aquele tênis, aquele sapato, etc. Para ir numa festa, para ir na igreja, eu vou de qualquer jeito. Do jeito que eu estou, levando o mundo para dentro da igreja. A igreja virou o palco da moda. É o palco de mostrar, muitas vezes, os seus trejeitos. Muitos usam a igreja como estrelismos para aparecer. É um tal de vender a aparência muitas vezes isso vem dos próprios líderes, os próprios professores que transmitem isso para os alunos. Músicas mundanas sendo tocadas no lugar das músicas de Deus na igreja. Nas salas de aula, trazendo o mundo para dentro da igreja. Dedos que apontam da acusação, apontando uns aos outros, apontando o defeito um dos outros dentro da igreja, o mundo dentro da igreja. Muitos que vêm sujos, sem banho, e vão querer sentar na mesa para partilhar do pão, da ceia, da sala de aula igreja, aonde o reino, o Pai oferece o alimento, e querem sentar na mesa com sujeiras da raiva, do ciúme, da inveja, das acusações, das fofocas, da hipocrisia, e querem sentar na mesa e ter direito a comer desse pão.
Mas esquece que tem um peso muito grande dentro disso, como Paulo fala na carta aos Coríntios. Por não entender, por não obedecer às regras, a razão porque há muitos mortos, adoentados e fracos, é porque não esperam uns pelos outros, porque não reconstrói primeiro para poder sentar na mesa da casa do rei para partilhar da ceia. Quando eu chamo, eu estou pedindo, Senhor, venha com o teu reino. Eu preciso entender que muitos, se eu quero a aprovação do rei nos meus desejos, o que eu quero para a minha vida? Na vida material. Às vezes estou precisando, e é normal, e o rei pode fazer isso por mim? Pode, por você? Pode. Uma estrutura material, aquilo que você muitas vezes quer. Na vida espiritual, crescer mais com o testemunho de fé. Na vida sentimental, ter ali a pessoa que realmente tem compatibilidade de entendimento, de interação. Sim, na vida profissional, eu poder me realizar dentro da minha vida profissional, sentir bem dentro daquilo que eu faço. Na minha vida familiar, ter uma vida de família onde haja entendimento, não briga, partidos e fofocas e ataques. Na vida familiar, uma família que se reúne. Na vida social, que eu possa ser amigo, que eu possa ser aceito e que eu possa deixar saudade com quem eu converso, no núcleo de amizade de onde eu tenho. Que eu possa, na minha dor, ser curado, seja ela física ou espiritual, que eu possa verdadeiramente ser curado disso. O profeta Isaías diz isso no capítulo 55. Se me prestar atenção, vossa alma vai ter vida. Quero fazer com que você dê testemunho, os mesmos testemunhos que Davi deu. Veja, os mesmos testemunhos que Davi deu. Passou por várias provas, mas Deus estava com Davi, dando a ele a vitória. Por isso essa igreja do Senhor ela tem guardiões na porta. O palácio do reino tem guardiões na porta. E que trazem alunos. São os anjos. Como diz lá em Êxodo 23, 20. Vou enviar meu anjo adiante de ti para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso na tua presença. Ouça o que ele te diz. Não lhe resista, pois ele não perdoaria sua falta. Mas se obedecerdes pontualmente, fizer de tudo o que eu vos disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo marchará adiante de ti. Então você tem que ser um anjo da guarda. O guardião. E eles, quando colocam o aluno para dentro da sala de aula, eles ficam na porta guardando o templo. E como templo do Espírito Santo, você e eu, os anjos, guardam esse templo. Porque Deus está em você. Está em mim, está em nós. O reino de Deus está próximo, diz Jesus. Está no meio de vós, depois está dentro de vós. Clamar esse reino, o Senhor. Sabemos que a sociedade está corrompida. Nós sabemos disso. Corrupção, falcatruas, inimizades, cobiças, invejas, ostentações, partidos, brigas, disputa de egos, sede do ter e do poder. Vivemos no meio de uma sociedade da aparência corrompida, sabemos disso. Que vive longe dos propósitos de Deus. Propósito de Deus do primeiro mandamento. Por isso, o processo de santificação e de restauração do nosso dia a dia é necessário. Só aí o rei cumpre a vontade dele em nós, que é alegria, paz, prosperidade, para que você, com o passaporte na mão, não more mais fora do palácio, mas dentro do palácio. Dentro do palácio. Daniel, Mesaque, Abednego e Sadraque, entre todos que foram servir Nabucodonosor dentro do palácio. E dentro do palácio,
eles mostraram a que Deus eles serviam. E por causa disso, eles foram glorificados pelo reino dos céus. O Senhor, neste momento, nesta hora, chama você. Chama a mim, chama a nós. O que ele diz em Mateus 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino. Seja, em outras palavras, como um príncipe, busque, vai viver no reino de Deus e da sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Você entendeu? Que quem vive uma vida de príncipe, todas as coisas é acrescentada. Aqueles que realmente vivem uma vida de príncipe, tem o acréscimo do poder de Deus. Por isso, neste momento, querido e querida, tu és um príncipe, tu és uma princesa do Senhor. E nessa live o Senhor nos deu para mim, para você, veja, para mim, para nós e para você, aulas de etiqueta que um príncipe precisa ter para se esbanjar na mesa do rei, de graça, de paz, de saúde, de alegria e de luz. Por isso, nesse momento, quero que você invoque o Senhor. Diz Jesus: misericórdia se eu não tenho agido como um príncipe ou como uma princesa. Perdão, Senhor, se não tenho sido verdadeiro ou verdadeira contigo. Se a minha conduta não tem sido de príncipe ou de princesa, Senhor. Se eu tenho andado, procurado. Se eu não tenho me vestido, se eu não tenho, Senhor, dado atenção. Se eu não tenho te buscado treinamento, Senhor. Se muitas vezes eu tenho desrespeitado, Senhor, o palácio, as normas do palácio. Ó Deus, tem de misericórdia, Senhor. Pois o Salmo vem nos chamar a atenção, o Salmo 96. O Senhor reina, que a terra exulte de alegria, que se rejubile a multidão das ilhas, está envolvido em uma escura nuvem. Seu trono tem por fundamento a justiça e o direito. Ele é precedido por um fogo que devora em redor os iníquos, e seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra estremece ao vê-los. Na presença do Senhor, funde-se as montanhas como cera. Em presença do Senhor, de toda a terra. Os céus anunciam a justiça e todos os povos contemplam a glória. São confundidos os que adoram estátuas e se gloriam em seus ídolos, pois os deuses se prostram diante do Senhor. Ouve e se alegra, ó Sião. Exulte as cidades de Judá, por causa do vosso juízo, Senhor. Porque vós, Senhor, sois o soberano de toda a terra. Vós sois o Altíssimo entre todos os deuses. O Senhor ama aqueles que detestam o mal. Ele vela pelas almas de seus servos e os livra das mãos dos ímpios. A luz resplandece para o justo e a alegria é concedida aos homens de coração reto. Alegrai-vos, ó justo, no Senhor, e dai glória ao seu santo nome. Bendito sejas tu, Senhor. Porque seis, Senhor, mesmo diante das nossas misérias, de muitas vezes não agirmos como príncipe, Senhor, tu estendes as mãos para nos corrigir, para nos colocar no caminho, para nos instruir, Senhor, para que possamos participar da mesa, Senhor, do palácio.
Ó Jesus, que os manjares da tua casa, Senhor, do teu reino, venha sobre mim, sobre meus irmãos, sobre aqueles que estão comigo, aqueles que sofrem, aqueles que padecem, aqueles que choram, Senhor, aqueles que estão em dúvida, aqueles que não sabem o que fazer, aqueles que sofrem no leito de hospitais, de UTI, aqueles, Senhor, que estão nas ruas, nas calçadas, com frio, com sede, com fome, sem abrigo. Jesus, dai-nos o teu manjar. Dai-nos o teu manjar, Senhor, a tua força. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que é maléfico, tudo aquilo que é egoísmo, tudo aquilo, Senhor, que transgride, Senhor, o nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração. Dai-nos, Senhor, o entendimento de um príncipe e de uma princesa. Auxilia-nos, Senhor, pela força da tua palavra. Sim, Senhor, instrua-nos, Senhor, com o teu poder. Faz-nos, Senhor, dar testemunho, Senhor, da tua glória na nossa vida, na nossa casa. Em todas as situações que passamos ou que vivenciamos, Senhor. Que possamos dar glória ao teu nome, hoje e sempre, Senhor. Jesus misericordioso, tende piedade neste momento. De irmãos e irmãs que se estendem diante de ti, esperando em ti, pela tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia. Por isso nos derramamos a ti, por isso nos entregamos a ti, por isso glorificamos o teu nome, desde agora e para sempre, meu Senhor, meu Rei. Senhor, todas as graças e louvores sejam dadas a ti. Todo o amor, Senhor, que emana do nosso coração, que toque o céu, Senhor, e flua essa troca, para que sentimos o teu amor no nosso dia a dia, no nosso levantar, no nosso deitar, em todas as situações da nossa vida. Obrigada, Senhor, por vir até nós com o seu reino, por nos ensinar o que é ser realmente cristão e cristã, o que é realmente ser príncipes e princesas, é nos dar o manual, Senhor. Muito obrigada. O teu Espírito, Senhor, obrigada por nos enviar, para que ele nos auxilie, pois sabe, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas misérias, e que o nosso eu, o nosso humano, Senhor, não consegue sentir. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Obrigada, Senhor, pela intercessão da Santa Mãe. Obrigada, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora. Obrigada, Senhor, pelos anjos, os santos, que são exemplos, Senhor, de conduta e de como sermos príncipes e princesas do teu reino. Muito, muito obrigada, Senhor, por nos dar todo dia uma oportunidade de entrarmos junto a ti no paraíso, Senhor, na hora certa. Oportunidade, Senhor, de fazermos um caminho digno, perfeito, para cruzarmos os portões do paraíso. Muito, muito obrigada, Senhor, pela tua santa misericórdia. Neste momento, quero que você estenda a mão do lado desse vídeo que está aí, onde está essa cruz. E após eu ler os versos 3 e o 4 do Salmo 98, nós elevemos o nosso coração, então, as palavras que o Rei dos Reis nos ensinou. Versos 3 e 4. Seja celebrado o vosso grande e temível nome, porque ele é santo. Reina o Rei poderoso, que ama a justiça. Sois vós que estabeleceis o que é reto. Sois vós que exerceis em Jacó o direito e a justiça. Então, neste momento, por sabermos que o Senhor, com o seu reino, vem a nós, tomamos então a mãe com a sua mão de rainha do palácio do rei, e com ela rezamos, com os anjos guardiões e todos os professores instituídos pelo Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém.
que as bênçãos poderosas, vinda da mesa do palácio do rei, venha sobre ti, sobre mim, sobre nós, pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Senhora de Fátima. Todos os anjos e santos do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz no seu coração e até a próxima. Um beijo no teu coração, até o próximo e um feliz Dia das Mães para todas as mães. Amém. Muito bom, muito bom. Um beijo.